programa Pauta Cultural hoje em estilo rock and roll. E essa figura que vocês viram tocando aí é meu amigo Hildon Nunes, simplesmente um dos melhores do país, na minha concepção, músico de alta percepção, uma performance incrível. Hildo, bem-vindo ao Pauta Cultural, meu amigo. Ô Max, eu que agradeço o seu convite, seu, da produção, enfim, de todos aqui. Estou muito honrado e feliz de estar aqui. Honrados estamos nós. Foi meio difícil a gente acertar a agenda, né? Mas deu certo, né? Graças a Deus, sim. E você está aqui hoje para fazer um pouco da sua contação de história, do seu fazer cultural. Quantos anos já como músico já? 35. Nossa. Comecei lá pelos anos 86, 85, não recordo muito bem. Foi logo após o Rock in Rio 1 ali e tal. Então você é uma das crias do Rock in Rio, né? Basicamente, eu diria que a sua sim. maior inspiração, né? Foi o rock nacional, mas eu sou na minha adolescência, início de juventude, eu era frequentador ali das festinhas e da Domingueiras Dançantes da ABR, na qual eu via grandes músicos, né, com suas performances ao vivo ali, né, entre eles a banda Marinho e seus Beach Boys. Então eu sou mais uma cria ali da casa mesmo ali do maestro Marinho ali. Que maravilha. E esse tempo todo você desenvolveu várias performances, né? Hoje você é professor de bateria, tem uma escola conceituada, mas depois a gente vai falar mais no final, que nós temos chão para contar hoje. É verdade. Vamos começar pelo preâmbulo, né? Como é que começa? Eu sei que já falou que o Rock in Rio foi uma das suas grandes inspirações, mas como é que você se introduz dentro do campo da música? Sim. Vale dizer que antes disso, eu sem a mínima ideia do que seria uma bateria, eu já pegava as latas de cera da minha mãe e batucava. Eu tenho um tio, o Zezé, que ele era muito musical, ele tinha som no carro, ele era o meu ídolo, assim, né? Que música, tal. E eu ouvia as músicas e eu escutava um instrumento fazendo tic-tic-tac, tic-tic-tac, assim, e aquilo lá me chamava muita atenção. Depois eu fui para a fanfarra da escola Pindorama, onde eu toquei 5 anos lá. E, inclusive até com o Aldo nosso amigo. E então aí logo após, nos meus 14 anos, eu fui trabalhar em um hotel que ainda existe ali na Fernando Corrêa da Costa, de frente com o posto Guarujá, o antigo posto, que hoje é um hotel ali também. Ali onde hoje é Angélica Tecidos, né? Isso, naquela região ali. Certo. E esse hotel ficava fundo a fundo com a casa do maestro Marinho Franco. E eles ensaiavam ali quarta, feira, quinta, pros bailes na sexta, no sábado e tal. E eu, molecão, sem responsabilidade quase que alguma, quando eu ouvia os acordes da guitarra, os batuques da bateria, fascinado. Do Valtinho, do Serginho, o teclado do Zito, a bateria do Emerson, depois o Curió, quando eu ouvia eles ali, meu abraço ao Emerson, grande batera, a todos eles aí, ao Curió, são meus ídolos, né, que eu vi assim. Aí eu ia lá, deixava tudo, inventava uma ideia, falava que eu tinha que comprar um cigarro para um cliente. Eu inventava uma mentira e ia. Por favor, jovens aí, não façam como eu. Aí eu ia ali e nenhum desses dias eu fui ver eles ensaiar, mas não era um ensaio, era o Serginho que estava afinando a guitarra dele, alguma coisa assim, eu não entendo. Hoje eu acho que ele estava trocando o encordoamento, dando uma
calibrada na guitarra ali, e a bateria estava ali com as baquetas, e eu desde os 14 anos ali, vendo eles ali nas festas. Já estava familiarizado, 3 né? anos, né? Aí eu sentei na bateria e fiz um som ali, aleatório ali, eu e ele ali. Aí ele começou uma música do Barão Vermelho, foi a primeira música que eu... Maior Abandonado, Maior né? Abandonado. E a gente fez um som ali, aquele negócio. Aí ele falou, ué, rapaz, você toca bateria? Eu falei, não, Tá escondendo não o leite toco. aí. Ele falou, não, você leva jeito, você foi no rumo ali. E ele me indicou a escola do professor Geraldo, nosso amigo. Professor Geraldo. E ali eu fui na mesma hora, peguei a magrela, fui ali, que hoje a escola do professor Geraldo era na Arnaldo Estevão, ali, entre a Kennedy e a Pertinho do Ponce Rodonópolis de Arruda. Clube, perto do Rodonópolis Clube, Isso. né? 150 metros. né? 150 metros. E ali eu fui ali, cheguei lá, tinha uma batera lá, e ele me deu uma ou duas aulas, aí o Hamilton, o cantor, me deu Hamilton, mais pai do Azul. uma aula, um outro rapaz que estava lá, que eu nem sei quem que é, me deu uma outra aula, mas aí essas aulas eu não consegui entender muito bem, porque eles eram guitarristas, cantores, né, tal. E aí aí o professor Geraldo falou assim, não, eu vou arrumar um professor, esse é batera mesmo. E aí eu conheci a lenda, né? Nada mais do que o maior de todos, o Laranja, né? E aí ele me deu 2 aulas, que eu estudo até hoje, né? A aula que ele me deu, e fez eu pagar para ele uma pinguinha, né? Como sempre, né? Natural. E ali ele me ensinou, eu fiz a amizade com ele, e ele sempre que eu posso falar de um grande músico, eu falo desses músicos e ele com certeza está entre assim um dos maiores bateristas que eu já vi de perto assim tocar. E aí então, daí eu fui apresentar após essas aulas, eu já me apresentei com o Jorge Melo, da família Melo, de músico, hoje ele é acho que dentista, e aí a gente fez uma apresentação, eu, ele e o irmão dele, o Zé, no baixo lá no... Zé de Mello, que é um dos melhores violonistas do estado. Então, Aí a gente fez uma apresentação lá, tal, a gente só tocou Jovem Guarda, aquelas musiquinhas assim, que eu já ouvia nos bailes, tal. Já estava no inconsciente coletivo. Sim, né? sim. E a gente já meio que totalmente de improviso ali, assim, a gente deu uma pré-passada, assim, nas músicas na escola do professor Geraldo. E ele falou, é isso aí, vamos lá, você fica olhando ali a gente ali, fica ligado, dou um sinalzinho ali de vai, para. E a gente fez a apresentação e logo após eu estava na escola lá do professor Geraldo tentando tirar uma música do Pink Floyd, né? Olha. E eu ouvindo ali, nisso passa em frente o Fabinho, o Adnan e mais um amigo deles lá que estavam atrás de um baterista para formar uma banda que logo após Fábio Virgílio. viria a ser o Choque, né? Choque. Depois a gente gravou esse disco aqui em São Paulo, no estúdio Guidon, no ano de 88. E a princípio essa capa é preta e branca, a original. Essa aqui é um remaker, né, que a gente fez. Essa aqui. Isso. Deixa eu ver se tem pretérito perfeito aqui. Tem. Sim. Aí eu fui convidado por eles e eu entrei no Choque, né? Que já existia com outro baterista amigo deles, né? Pra galera ver como que era um disco antigamente. Esse é um compacto. Compacto, né? Só era inteiro, né? Quebrou esse pedacinho aqui. Mas esse disco, ele não era para ser um compacto, já era para ser um disco do tamanho de um LP normal. Garota de Fogo, Pretérito Imperfeito, Todo Dia Igual? Isso. Todo dia Todo igual. dia igual. E Dias de Tão Frio. Dias de Tão Frio. Nossa, mãe. Então, Essas músicas rodaram muito no rádio, né? Rodaram aqui, Cuiabá, Campo Grande, tal. O Choque era era um excelente produto, porque nessa época tinha muito as bandas, os grupos
masculinos de jovens cantores e dançarinos. Olha Né? aí. Mas o Choque veio com a ideia de jovens, né? Eu era o mais velho aqui, eu Nessa tinha formação. 18 aqui, Certo. o Fabinho 17, o Evandro 15 15 para e 16 anos. o André 14. O André é criança de tudo. E que era o tecladista, o único músico de verdade entre nós. Formado, estudava piano desde a criança, é o único que lia partitura, um gêniozinho. Certo. Mas o Evandro era a cabeça, né, a arte em si. Então, a gente era uma banda de jovens, mas que tocava e compunha. E Então, vocês assim, mesmo gravaram o disco de vocês nós em São Paulo, né? tocando com a Olha produção do Serginho, do pai do Evandro, do Como é Ezequias. que é o lá nome de do São pai Paulo. do Evandro? Eu esqueci o nome dele. Luiz Carlos Seu Ambrosio. Luiz. Onde vocês ensaiavam na casa também? Na casa dele. Ele e a tia Nair, com a Carolina, que é a Certo. filhinha deles, pequenininha, a Camila, que era adolescente e jovem, Certo. que nos abraçou dentro da casa dele, literalmente. Era aquele Literalmente. bando de guri suado, tocando. Eu vi tudo ali. isso acontecendo, porque eu Viu? morava na rua lateral e ali era o meu lugar de passagem. Você era o cara que a gente já via assim, pô, que cara ali é o guitarrista aí da cidade De vez em quando vocês ali. apareciam no show da gente, né? A gente ficava atrás, onde estavam as bandas que a gente. Só que a gente era muito guri, a gente não podia ir assim, Em todas, tá né? em tudo, né? Em os lugares, mas sempre nos ensaios que a gente via uma apresentação, a gente estava lá vendo. Vamos, Vocês. Hildo, dentro desse contexto do choque, ali todos jovens com grandes influências, tocando muito para a época, né? Uhum. Mas tinha um menino lá que eu vou dizer assim que ele era o cara da percepção musical, que era o Evandro. Sim. Um menino tão jovem daquele com aquela cabeça. Você que conviveu com ele em loco e gravou e tiveram grande convivência de amigo. Fala um pouco para mim dessa genialidade, porque ele era gênio mesmo. Gênio. O Evandro, quando a gente montou o Choque, a gente tinha na formação o José Vicente, que era um guitarrista com mais experiência, muito jovem, também, mas com mais experiência do que a gente. Aí, quando ele saiu da banda, eu pensei, cara, e agora, né? A gente tá sem o cara que é a nossa referência aqui, o cara que... Aí o Evandro, cara, o Evandro fez um solo de guitarra. Eu falei, cara, que esse guri? Eu pensei eu não sabia que o Evandro dava conta. Aí ele se superou, claro, né? E aí as letras que ele fazia, eu sempre falo, quando eu falo do Evandro, eu falo de uma letra que ele fez, entre elas, ele fez uma letra de uma música chamada I See, que começa com uma frase que eu acho icônica, assim, capela de um povo ateu. Nossa, isso é Aí um forte, guri hein? de 15 anos, cara, 14, 15 anos, ter a noção de escrever iniciar uma música, capela de um povo ateu, quer dizer, a genialidade, a escrita, né, para mim e para todos que o conheceram, né, a capacidade artística e de enxergar as coisas de um jeito que uma pessoa comum não consegue ver. É a arte em si, né? É o diferencial ali. E ele nos ensinava, né? Uhum. Ele ajuntava, ele era um líder sem força nenhuma, sem imposição, mas ele nos agrupava. E a mim, porque ele tinha um ouvido muito bom, e o meu nem sempre foi, até hoje, né? Não é dos melhores assim, tal, perto dele, então a distância
quilométrica. Então, assim, as frases de bateria, as levadas, ele me ajudava muito, muito, muito. E os outros instrumentos também, assim, um solo, um arranjo. Ele é o cara que nos organizava, assim, e ele era fantástico. Pena que foi tão cedo. Ele né? já é póstumo, né? Já não está mais entre nós, mas o seu legado... Tá aí. Quem viu, testemunhou. E ele até os últimos dias dele, ele não tinha mais a música. Vale a pena dizer que ele foi guitarrista do Rick Renner. Ele adentrou por esse universo, deixando de ser o líder de uma banda e sim emprestando, né, o seu talento para outros grandes artistas e até em outro segmento e tal. E ele tinha as suas músicas, fazia as suas criações, mas já não mais como tendo a música à sua frente, assim, ele adentrou por uma outra vertente. Vertente. E como é que você me aparece na revista Drummer? Mother Drummer, é essa revista aqui. Quem é batera aí, até quem não é músico, sabe da relevância, da importância, né? Dessa... Posso folhear? Pode. Isso aí já faz tempo já. Bom, após eu ter tocado no Choque, aí eu passei por outras bandas e tal. E olha só, o baterista aqui. De rock e tal. Carlos Bala. Esse é um gênio, né? Carlos Bala. Dentre essas bandas, eu passei pela Tocaia. Como eu disse para vocês, no know-how dos melhores ele apareceu. Isso aí é uma sessão chamada Na Estrada. Dentro dessa revista, que nem você disse, estava o Carlos Bala na capa, matéria com Cláudio Infante. Então, aí eles separaram uma sessão para grandes... para bateristas novos que tivessem um material que enviasse para eles que eles iam avaliar. Fazer as pré-seleção. Isso. Aí eu com a gente Phil Collins, ao lado de Phil Collins, hein? A gente tinha acabado de gravar um CD demo com a banda Remorse. A gente tinha eu, Luizão, Elvio, a gente foi em São Paulo. Gravamos a fita demo, na verdade, né? Já estava iniciando aí, já tinha iniciado, né? O CD e tal, mas era uma fita demo. O que é isso? Você gravava as suas músicas para demonstração para as mídias, na época revistas, jornais, essas coisas e tal, rádios, e a gente tinha esse material em mão para fazer a nossa divulgação. E coincidiu com essa opção da gente enviar esse material para Mother Drummer e eu enviei a fita. E, cara, dentre o Brasil inteiro, ele pegou a minha fita e eu falei, cara, quando eu olhei, eu falei, caraca, eu saí. Eu falei, aí depois, tipo, e agora? Será que eles vão falar bem ou mal, né? Porque eles falaram, graças a Deus, me elogiou e eles falaram assim, né, que, poxa, o Rildo mostra que força de vontade é tudo, que lá no meio do interior do Brasil, um baterista estuda, pratica com as videoaulas e revistas e consegue atingir um nível técnico e estilístico surpreendente. Olha, você decorou tudo, hein? Eu tenho o texto gravado. E não só nessa revista, mas a gente saiu. O Luizão enviou a fita para a revista Rock Brigade, que aí já não avaliava o baterista, avaliava a banda. Né? Aí a gente foi bem avaliado, mas, como sempre, é muito difícil para o artista do interior, assim. Passar essas barreiras. Muito difícil, a gente não teve força o suficiente, sabedoria para conseguir ter um êxito maior com essa banda, que até onde foi muito bem avaliada. Que maravilha. Ô, Débora, nossa produtora, dá para você soltar o material que o Rildo nos enviou aí para ele contar um pouco dessa história dessas fotos? Olha aí sou eu nessa época na banda Remorse. Isso aí é um evento, é uma foto que, claro, uma foto, né? Tirada eu com a banda Remorse. Essa aí já faz pouco tempo agora. É eu com a banda
Crisol, que foi a primeira banda de rock gospel do Mato Grosso, também uma Crisol. Crisol, isso. Essa aí é a minha banda atual, a Live Bones, né, que está aí nas... Jimmy, Cecília, Hildo e Newton. O Newton, não, infelizmente, não está mais com a gente, porque a agenda dele é muito apertada. Dá e tal, aula também. mas né? a gente tá firme aí. Aí é a banda Tocaia. Aí é engraçado que aí tem banda aí tem o Jarbas, que é da banda Galaxy 4, que tem o Jet e o Ivan, que era do Sistema Oriental, eu e o Fabinho, que era baixista do Choque, mas aí ele tá tocando teclado e eu na bateria. Só o cabelo. Só o cabelão lá. E aí foi uma banda que as outras bandas meio que acabou, outros não sei o quê. A gente juntou e aí a gente tá na minha casa, na minha sala. No quarto, já na minha sala. Isso, o Max e o André. Uma banda que posteriormente a gente montou, uma banda de baile, né? Chamava Raízes da Terra. A gente ensaiou aí também. Então aí é a banda Tocaia. Aí sou eu em algum lugar, cara, não sei aonde não, hein? Não sei se foi... Tá parecendo mais o Caiçara, hein? Algum lugar aí, eu não sei. A gente tocava... Nessa época a gente tocava muito em Mineiros também. Tinha um produtor lá, certo, que ele fazia uns eventos de rock e tal, e ele levava a banda... Levava a gente daqui, levava o Beatos, que era uma outra banda que tinha Beatos, aqui. Né? Levava a banda de Brasília. Era o boom do rock nacional. Sim. Então era... 80 e quantos aí? Acho que isso aí já era 89, 90, não sei. 90, aí sou eu na Facote, aqui em Rondonópolis. Foi um festival, vale lembrar. Isso. Muito bom. Um dos maiores festivais que nós tivemos em Rondonópolis. Isso. De valorização da arte. Quando a gente diz arte, a gente vai dizer toda a arte. Sim. Né? Que para ali afluía música, artesanato, dança, poesia, literatura. Cara, e isso foi de suma importância para as bandas, porque um artista iniciando, e todas as bandas tinham músicas autorais. Tocava as músicas de outros artistas e tal, mas todas as bandas de rock, Sistema Oriental, Galaxy 4, WKGB, Choque, Beatos e o Caverna das Bruxas, que era do Djalma Barros, né? Essas eram as bandas de rock que do rock isso. Amiguíssimo do Evandro. Quando juntava os dois, nossa, ficava... A gente não entendia muita coisa, né? Porque era muita criação na nossa frente ali, o Djalma e o Evandro. O Djalma várias vezes falou que era assim, admirava o Evandro, assim, tinha ele quase como filho, assim, um jovem assim que ele admirava. Era muito. Quase que um legado, um passando um legado pro outro, assim. O Djalma, ele era um músico assim de composição. Vocês tiveram a oportunidade de acessar aí de Djalma Barros, vocês vão ver um pouco desse rock que veio de Fortaleza, do Nordeste para cá. Né? Então, eram as bandas de composições que tinham algo a dizer. Então era muito interessante. Aí o Rildo vai crescendo musicalmente, né? E vai pegando outras vertentes também, né? Como é que você se torna músico de baile? Tem alguma foto aí? Você mandou? Não tenho. Você vestido de gaúcho? Tem. Ô, Débora, tá fácil pra nós aí. É a banda Fandango Gaúcho. A Débora. Ali, ó, sou eu com o Choque. Na abertura do Chitãozinho Chororó. Alguma coisa assim. No ginásio Baixo aí é o Evandro de branco. Branco aí, o Fabinho, ali do lado dele, o Evandro é o que tá de camisa branca, né? E o Fabinho é o outro ali. Então, isso é bem no início. Aí é o Choque também, ó. Primavera bem cultural. No início, aí também é o Choque, olha lá. Aí sou eu. Aí é o Fandango Para aí, Gaúcho. deixa aí, Débora. Aí... Como
Como é que foi a sua entrância no fandango? No fandango. Foi muito interessante, porque essa época aí era a época que eu era mais roqueiro na minha vida. Eu só via com Walkman, né? Iron Maiden, Halloween, Nossa. Black Sabbath, essas coisas assim. Mas, nessa época aí, eu já estava com os meus 19, 20 anos. Não, aí eu já tinha casado, eu já estava com 21. Casado com a dona Suzana. Suzana. Então é o seguinte, como eu vim. Que gerou o Pedro Victor. Como eu vim das brincadeiras dançantes, da banda da casa do Maestro Marinho, o meu sonho era ser baterista da banda Marinho e seus Beat Boys. Nunca foi estar em grandes eventos, tipo não, seu Rock in sonho Rio, era não. tocar? Para, pô. Isso é o Marinho e seus Beat Boys. Aí tá. Então, é claro que de início, sim. Claro que era isso. É a banda Marinho e seus Beat Boys. Certo. Depois que eu me tornando músico e tal, o próprio Serginho conversando comigo, já não como um garotinho, Certo. que ia nos ensaios, já como um admirador. promissor Certo. para ser o baterista dele mesmo, né? O funcionário dele. Ele já me instruía, não, música é assim. Ele sempre foi o meu mentor, né? Música é assim e tal, você tem que fazer isso, estuda isso, vai fazer isso, ó, a história desse músico é assim, desse aqui, dessa banda é assim. Então ele era o meu Google. Então, assim, então eu tinha vontade de tocar no Marinho. Só que grandes músicos lá, uma das maiores bandas de baile do estado, como que eu ia entrar? Tinha que um dia, quando alguém saísse, eu estar apto a entrar, né? Para dar conta de tocar 4, 5, 6 horas de baile. E um repertório que ia de jovem guarda a carnaval, né? E eu não estava preparado para isso. Aí ele falava, você tem que tocar numa banda que toca bastante tempo, uma banda de bailão, a linguagem expressão. O que é um bailão? É uma coisa mais simples assim e tal, sem muita variação de repertório, a coisa mais dançante mesmo, essas coisas, esse estilo assim. E nisso eu encontrei um dia o Luiz Becker, que é o sanfoneiro e cantor do fandango gaúcho, desesperado atrás de um baterista. E alguém disse para ele que eu era baterista, e ele me encontrou, não sei como, e falou mas bate, me salve aí, tchê. Meu batereiro me deixou e eu preciso de um baile amanhã. Aí eu falei, cara, eu não sei tocar essas músicas. Nunca toquei. Falou, mas bate, se tu toca rock, tu toca tudo. Lá fui eu, falei, tá bom, então eu vou. Eu tinha um dia, eu falei, cara, eu vou lá no Serginho. O Serginho me passa as levadas, eu estudo, né? E vou tocar. Lá, né? Aí dito e feito. Acabei de conversar com o Luiz Becker, acertar tudo. Então você me pega lá em casa, tal. Fui lá. O Emerson estava lá, né? Sentado na areazinha, nas pernas assim, ele me passou, você faz assim, cara. E eu escutei isso. Como é que é isso? Aquilo assim. Falei, tá, beleza. E era para tocar um dia, um final de semana, até o baterista voltar, e esse baterista não voltou até hoje. E eu entrei lá e fiquei um ano lá, um ano e pouco, na qual a gente teve em São Paulo, gravamos esse disco aí. Essa aí é a capa do disco, né? Assinamos um contrato com um selo da Estrela Mar, Olha aí. Que eu acho que era um outro selo da gravadora Continental, não sei o quê, e esse disco foi distribuído para o Brasil aí e tal, mas nunca recebi nada, não deu em nada financeiramente. Mas o dinheiro do baile era bom? Era bom. E aí, foi aí que eu deixei o rock como trabalho em segundo plano, porque nesse estilo de baile eu conseguia ganhar mais do que o serviço secular que eu tinha, né? Então aí foi aonde que eu tive que decidir entrar definitivamente como músico profissional, na noite, em banda de baile e tal, na época, e eu
foi após eu tocar 1 ano e pouco com eles, aí eu entrei na banda Marinho e seus Como que Beach Boys. essa entrada sua na banda? Foi de novo o baterista da banda Marinho e seus Beach Boys foi para Cuiabá e não veio. E eles, esse baterista não era o curiosinho, não, né? era ele sim. Era ele. Mas eu não sei por que motivo que ele não veio e eles estavam já montando a aparelhagem, né? O som, as luzes, tudo em Poxoréu. 90 quilômetros, né, daqui. E eu tô num sábado à tarde, eu estava há 1 mês sem pegar na bateria, que eu tive uma crise de enxaqueca muito grande. E quando eu acabei de melhorar, eles me ligaram. A irmã do Serginho me ligaram, não. Foram lá em casa, que na época não tinha telefone. Ela foi lá em casa, falou, olha, o Serginho quer que você vá para Poxoréu, porque o Curió não sabe o que aconteceu com ele não foi e precisa fazer o baile. E eu peguei o ônibus e fui para Poxoréu, fiz o baile, e aí, Serginho, eu já sou se o Curió não votar, você vai me colocar aí? Ele, não, você já é o baterista do Marinho. Finalmente. Feliz da vida. Eu fiquei responsável pela bateria, e por assim que acabar o baile, eu guardar todos os cabos de microfone que tinha. E eu era o mais novo, magrelinho, né? Aí o Serginho, você tem que ficar forte, rapaz. Vai pra academia malhar, porque baterista tem que malhar. E eu ia. Não, o que ele falava, aí eu fiz uns 2 anos de musculação na maratona ali com o nosso saudoso Edson. Professor Edson. Aí eu saí dos meus 68 quilos para os meus 76, com mais força. Resistência, né? Que nem ele brinca comigo. Bíceps. Mas tem o bíceps antes. Que maravilha. O programa Pauta Cultural é isso, é uma contação de história para revelar a vocês, né, os nossos talentos e o seu fazer cultural. Tudo isso é história viva. E aí, depois disso, você toca com uma das duplas que estava na maior efervescência do mundo sertanejo em após Mato Grosso. Isso foi assim, passou um tempinho ainda, porque aí eu entrei no Marinho. Você foi tocar no Marinho, né? Aí eu toquei vários anos no Marinho, saí do Marinho, fui pro Máquina do Som. Depois voltei pro Marinho. Aí, cara, isso passou um bom tempo. Deu certo de eu ir substituir um outro baterista que tinha saído. Que você só pegava substituição. Aí do nada, assim, eu tô aqui no centro de Rondonópolis, encontro o produtor, o baixista Feijão, Glauber, né? Conhecido como Feijão. E ele, cara, estamos precisando de um guitarrista e um baterista em Cuiabá. Será que o Jimmy não vai tocar guitarra lá? Enfim, só sei que o Jimmy não foi, que ele estava com aquela dupla aqui, cara. Patrick, não, como é que é? Ricardo Patrick? Isso, ele estava com essa dupla aí e eu estava sem tocar. E eu fui para tocar um final de semana, fiquei 1 ano. 4 shows, Ricardo Patrick era meia dupla, viu? Né? Então. Era eu antes do Vanderlei, Ricardo e Patrick. Aí, ou ele tava com vocês, ou tava. Eu sei que ele tava tocando com a dupla. Aí, enfim. Aí eu fui lá, o Jimmy não foi, e o guitarrista de Cuiabá, o Fernando, ficou, não saiu, mas o Marcelo, ele tinha voltado a tocar, acho que com as Marcianas, que ele era o baterista, ex-baterista dessa dupla, e voltou, e eu entrei no lugar dele para tocar um final de semana, e fiquei, e acabei gravando esse CD aqui com a dupla Marcos Paulo e Juliano, que hoje eles não existem mais, são 2 pastores, músicos excelentes, eles têm a carreira gospel deles, né? Certo. Enfim, eu não sei muito bem, mas eu tenho certeza que o Marcos Paulo, ele continua cantando muito bem, muito bem. Enfim, tive o
prazer de ser o baterista desse álbum, com a produção deles, do Tchuca. E o Tchuca, para quem não sabe, ele foi um dos últimos trabalhos dele foi com Chitãozinho e Chororó. Naquela época ele produziu Roupa Nova também, parece? Uma coisa assim? Eu não sei, eu sei Ele que... produziu uma grande banda lá, que eu não lembro também. Eu não sei bem qual, mas Chitãozinho e Chororó é certeza. Enfim, após esse 1 ano e pouco aí, eu voltei para Rondonópolis. Certo. E aí você... Aí eu fortifiquei mais o meu trabalho como professor de bateria. Olha. Fui me dedicando mais a esse lado e juntamente eu entrei mais no trabalho gospel, né? Então, vamos falar um pouco da sua trajetória, que você professa fé religiosa, né? Sim. Uhum. Você pode ficar à vontade para falar, que você tem mais propriedade de falar. Como é que você encontra a religião, a fé na sua vida? Olha, Porque é um contrassenso aí, né? Uhum. Roqueiro, músico de baile, né? A música sempre foi muito forte na minha vida, né? Certo. Como eu já te disse lá, nas latinhas de cera da minha mãe, meus tios e tal. E eu gostava muito de música, muito rádio, essas coisas assim e tal. E quando e a fé também. A minha família é uma família católica, daquelas de terço, promessa. E a minha missa, fui criado como comunidade Bom Pastor, do Padre Miguel. Então o ensinamento, o jeito de viver cristão sempre teve forte na minha mente e tal. Certo. Quando eu tinha basicamente, quer ver, 21, acho que uns 23 anos, eu vi na Rede Manchete de televisão um programa chamado SOS da Vida, que foi da Igreja Renascer, que eles fizeram um evento com as maiores bandas gospel do mundo. Nossa. Então veio White Cross, Bride, Guardian, veio um monte de banda roqueira mesmo, pesada, inglesa, americana, e junto com as nacionais. Quando eu vi aquilo, Max, eu falei, cara, porque a gente sabe, por exemplo, assim, claro que não é todos, mas tem algumas mensagens em algumas músicas seculares que a gente que tem um zelo um pouco com a palavra de Deus, os segmentos, aquilo dentro da gente dá aquela... dá um choque. Fala, cara, não é bem isso que eu queria dizer. Tá tudo legal, a voz dos caras, as pessoas são gente boas, são pessoas legais. Mas a mensagem não choca um pouco. Então dá aquele descontentamento. Com a letra gospel, cristã, isso não tinha. Então era aquele casamento perfeito. Do rock, perfeitamente, um conforto. Isso me chamou a atenção. Certo. Então eu comecei a acompanhar essas bandas e juntamente um guitarrista amigo meu começou a ir lá em casa me dar um ensino bíblico. Começou a tirar as minhas dúvidas da Bíblia, lendo a Bíblia, e aí começou uma galera da cidade aqui, músicos evangélicos, uma molecada, fazer alguns eventos e me chamaram. Olha. E aí eu fui lá e os caras me tratavam muito bem, e eu ensinando alguma coisa que eu tinha para ensinar eles, e eu comecei a frequentar esse universo. Quando eu vi um culto com louvor, as pessoas tocando e cantando, aquilo me pegou. Pegou pelo pé. E eu que já era acostumado com as mensagens do Padre Miguel, que eram excelentes, aprendi muito com ele, eu me vi mais, de novo, confortável ali. No seu elemento, no seu território. Que a música era mais forte, o ensino era bom também. E eu fui ficando e
Fiquei até hoje ali. Se tornou. Então até hoje eu frequento mais assiduamente o convívio com a igreja, com os irmãos, né? Que maravilha. Mas continuo gostando de rock, mas claro que eu sou seletivo, né? Quando eu escuto uma arte, eu olho pelo olho artístico, o que o músico está fazendo. Quando eu quero ouvir alguma coisa que é para me alimentar, o espírito já é uma coisa diferente, né? E hoje você tem uma escola de música, ela funciona onde? Na minha residência. Eu tenho 2 salas de aula semelhante a essa aqui, né? Com ar, a estrutura de som, abafamento, conforto tal. para o aluno. Conforto para o aluno. Eu tenho 2 salas e onde eu ministro as minhas aulas, né? Que maravilha. Então, graças a Deus, eu sobrevivo disso aí e Deus tem me dado a oportunidade de contribuir na vida de grandes bateristas que hoje toca aí, outros nas igrejas, músicos até fora, que a gente dá aula por WhatsApp também, essas Facilidade coisas. da tecnologia. Facilidade. E eu estou com um curso online também na Hotmart, se você quiser acessar, você compra lá. Cara, é a coisa mais barata que tem um curso online. É um preço de uma mensalidade, você compra um curso inteiro, estuda a hora que você quer. Enfim, claro que não substitui uma aula tete a tete, né? Mas é muito bom. Eu sou prova, né? A nossa geração, que estudou muito com videoaula, tendo lá... A sua foi com videoaula, a minha era no ouvido. Max é uns 5 anos atrás, 4 anos, já pegou um pouquinho mais duro do que eu. Difícil. Então é muito bom. Hoje só não estuda mesmo quem não quer. E também você faz sazonalmente os seus workshops, tem isso também, sim, né? Sim. A minha escola, eu tinha assim, eu falo que foi Deus, sabe? Porque assim, eu dava aula e era aquele minguado, bem pouco aluno, tal. E aí, um dia lá na igreja, eu orando, tal, assim, ajudando o pastor lá, e eu preocupado, eu tive uma ideia. Eu falo que nem foi eu, acho que foi Deus que iluminou. Ele falou assim, veio na minha cabeça, eu vou fazer um workshop. Aí eu pensava, mas eu fazer workshop, cara? Eu não sei tanto assim para me exibir, né, entre aspas, diante de outros músicos e tal. Aí chegou o Steve, que é um outro baterista amigo da gente aí, que morou um tempo aqui. Eu compartilhei a ideia com ele, falei, Steve, estou precisando tô com uma ideia aqui, estou precisando de uma ajuda aqui, o que você acha? Ele falou, pô, Rio, tamo junto, já vou atrás, não sei o que, eu consigo lugar. E aí a gente foi falar com o gerente da Megasom, da Eletrosom ali, com o Eufrásio ali, o pessoal comprou a ideia, não, vamos junto, fizemos o evento foi muito bom. Foi muito bom. Aí eu tive a ideia, e eu vi nas revistas um recital de piano. Aí eu falei, não, minto. Eu fui num recital de piano aqui de uma professora, e os alunos entravam e tocavam piano. Eu falei, eu vou fazer isso com os meus alunos. Pronto. Aí eu fiz o recital de bateria. Olha. Treinei os meus aluninhos, uma música e tal, cada um, a gente ia para um local e a gente se apresentava. Foi um sucesso. Pais adoram. A família adora. Eu dobrei, depois tripliquei a quantidade de alunos. Olha aí. Assim, foi uma ideia que eu acho que isso foi iluminado. E depois desse... Aí, agora, todo ano, a galera espera. Cadê o recital? E o Batucando, que é o workshop, eu sempre trago músicos convidados. Olha aí. Que o primeiro foi com o Steve, né? Depois
teve com o Darlan, que era um baterista e percussionista da Bahia, que morou aqui durante alguns anos. Depois foi o Paulinho, batera. Depois Excelente, teve cantores de fora, que apresentou grupos de dança. Eu não deixo aquela coisa restrita só né? a bateria. Eu gosto de chamar um outro parceiro Opa! para a gente estar. Que maravilha. A ideia é contribuir sempre para a cena, Opa! né? Não Aí. ficar aquela coisa assim, deu só para mim, porque quando a gente divide assim, a gente mistura a coisa, o bolo cresce, né? E aí é bom para todo mundo. Pra todo mundo. Ô, Débora, tem mais algum material aí para expor? Vamos ver aí. Aí, ó, o Elvio, que é o baixista que tá Baixista. de calça jeans ali, Aham. e o nosso amigo Luizão, à frente com a Tocar. BC Rich Esse é aí. tocaia? Esse é a Remorse. Remorse. Essa é a Remorse, essa é a salinha. Essa E daí- esse é o choque. Esse é o choque. É ali da esquerda para de direita, o Fábio Virgílio no baixo, eu com as baquetas na no bateria meio. ali, o Evandro com a guitarra e o André, tecladista ali. Isso em 88. Acabou, Débora? Acho que já foi tudo ali. Já foi tudo, as né? fotos, foi tudo. Beleza. Tinha mais, eu falei, não, vou dar muita dor de cabeça pra Débora lá, Não, mas foi tranquilo. deixa quieto. Rildo, é claro que se a gente for falar das nossas histórias, nós não contamos nossas histórias, Não. nossos perrengues. Nossos nós perrengues passamos juntos, né? No baile, dormindo em noites frias numa rural. Carreta passando a 20 centímetros dos Carreta nossos olhos. passando, é. O vento chega sacudindo Mas- o ônibus cheio de caixa de som. Exatamente, mas foram boas histórias, né, Rildo? É a Hoje, vida. assim, a gente tem um resultado tão bom, né, Rildo, que a gente continua sobrevivendo da arte, né? Sim. Cada um seguiu o seu caminho, né? Uhum. E tá todo mundo tranquilo. Que bom. Que bom. Faltou alguma coisa para perguntar para você? Acho que. Não sei, acho que não. Acho que não, Falamos né? Mas outra- bastante já. Bom, vamos voltar mais vezes aqui para contar um pouco dos seus eventos. Quando tiver um evento, Sim. você pode me mandar aí que eu vou divulgar, né? Eu É claro agradeço. que esse programa, assim, a gente grava numa terça para soltar na outra terça, né? Sim. Aí, se tiver alguma notícia alvissareira Não, pro você mundo tem, da música... você tem que participar do meu Exatamente, evento. hein? Né? É tocar lá, mostrar a sua arte. Para facilitar para as famílias, é feito no final de semana. E final de semana eu estou tocando. Eu nunca tive a oportunidade de ir nos eventos dele. Tava trabalhando. Graças a Deus, né? Eu fico feliz, né, de vocês estarem E quem trabalhando. quer pegar aula com você, encontra onde? Olha, você pode, quem quiser ter mais informações, pode ir nas redes sociais. Tá Rildo Nunes mesmo? Rildo Nunes no Instagram, Instagram é o melhor, né? Facebook. Só isso chamar aí. inbox lá. Chamou, tô sempre com o celular na mão. Não, ligado. E agora, esse ano, uma novidade, aula aos sábados. Olha aí. Né? Porque muita gente... porque até pouco tempo eu deixava o sábado para algum show, alguma coisa. Como assim, isso não tá meio escasso, Sim. porque a banda que eu toco é autoral, tal, e a galera curte mais um som mais de cover, tal. Então a nossa banda não toca tanto. Então esse ano eu abri a agenda de aula para sábado. Olha E aí. tem sido um sucesso. Que maravilha. Então a galera aí que às vezes não tem muito tempo, só sobe o sábado, estamos com horários lá. Meu convidado foi o baterista, produtor musical, professor Rildo Nunes. Que prazer ter você aqui, Rildo. O prazer foi meu. Você pode fazer seus agradecimentos, pode mandar alô, tchauzinho, o que você quiser. Viu? Agradecer aí a você, Max, que todos sabem que você é um cara que representa muito bem a nossa classe artística, em especial aos músicos, sempre à frente, em tudo que tem de organização, tem que ter o Max, porque o Max é o cara que dialoga bem com todas as tribos, tal, é roqueiro, é jazzeiro, é forrozeiro, é político, entende de religião, entende de tudo, é um cara que agrega, é
competente, é honesto e tal. Então, é sempre essa pessoa. Agradecer a você que você Prazer é nosso, fique cara, ver assim. você. Agradecer a casa aqui, Mato Grosso News. E isso, a nossa produtora Débora ali, o a Baldo todos, Barros. a isso, o Baldo, enfim, é sempre bom ter um espaço aberto aos artistas, que muitas vezes não é muito, eu sinto que não é muito compreendido. Exato. Um outro dia a gente pode falar de outras coisas, de né? outros assuntos. Mas tal. hoje o pessoal vai gostar muito dessas histórias. Eu agradeço muito a todos vocês e a quem assistiu aí. Deus abençoe a todos. Que maravilha. Que a sua vida seja abençoada pelo nosso Senhor e que Criador de todas as coisas. Prosperidade e saúde para todo mundo. Para todos nós. Muita fé, luz. Esse é um programa já bem no final de 2022, né? É verdade. Esperando dezembro aí. Isso aí. E a gente quer desejar a todos um ano vindouro aí. Que todo mundo possa ter sucesso e saúde. Amém. Programa Pauta Cultural é isso aí. É mostrar os nossos artistas. E dessa vez foi meu amigo Hildo Nunes. Gente, até outro dia, se Deus assim permitir. Valeu!